Só um instantinho que eu não estou escutando. Não. Acho que eu mutei sem querer, porque você não está estando, até eu tô falando sozinho. Boa Tudo noite bom? para Como é que todo vai, mundo aí Nando? que entrou agora. A gente tem o Guilherme. O Guilherme, ele vai entrar? Ele não deve estar aí já, não? Boa noite, tudo bom, Guilherme? Tudo bom? Tudo não é. Meu Deus do céu. É que a gente está no mesmo ambiente, que na verdade, né? Com dois Ah, celulares. Aí tem que mutar um aqui para poder, né, não dar essa microfonia aí. Bom, pessoal, boa noite. A gente está esperando entrar o outro Guilherme aí também. o Guilherme Rocha Ribeiro, acho que já entrou, Nando. Ele já entrou? Deixa eu ver se eu É, consigo convidar ele aqui. Guilherme Rocha Ribeiro. Guilherme Rocha Ribeiro, tá aqui. Aceita aí que eu já enviei o pedido para participar da live. Aí, Boa noite. Guilherme, boa noite. o outro ali tá com problema técnico. Boa noite. Deixa eu ver quem já tá na live aqui já. Pode mandando pergunta aí depois aí, vocês aí, eles vão se apresentar. Hoje a live é com o pessoal de BH, o Fangos, é Fangs, né? Na verdade. Fengs, BH Fengs. Agora Fangs. apertei. Tinha apertado aqui o dedo. Agora tá ok aqui. Agora vai. Agora vai. Bom, a gente sempre se apresenta porque às vezes tem gente na live que não conhece a gente ainda aqui, né? Eu sou o Nando, eu sou um dos organizadores aqui do time aqui do Wolf de Assis. Aí é o Guilherme. O Guilherme, pode falar? Outro Guilherme. Prazer. Guilherme também. Eu também estou na dianteira do Wolf, aqui em Assis. A gente que está pegando aqui na iniciativa dos treinos, fazendo treino dos masculino, feminino. Agora a gente está começando nessa empreitada também com os kids, né, as crianças. Por enquanto só patinação, mas futuramente a gente quer, assim que eles melhorarem na patinação, a gente também quer apresentar para eles o hockey. E para quem está na live, acho que a gente pode falar que a especialidade deles é o infantil. Então, acho que a gente tem muito a aprender hoje na live. Sim. Aí, pô, você pode se apresentar já, cada um pode falar quando começou a patinar, o que levou vocês ao hockey, depois a gente vai falando mais do time. Pode fazer a apresentação pessoal de vocês aí, individual. Ok, eu vou começar a minha apresentação, minha experiência em patinação e no hóquei vai ser muito diferente da do Guilherme aí. Primeiro eu falo, depois o Guilherme fala. Eu sou Marcelo Cardoso, sou um dos organizadores, das pessoas que ajudam a organizar o BH Fangs, a equipe, né? Como vocês disseram, o nosso foco são as categorias de base. Nós começamos com esse trabalho há um pouco mais de um ano atrás, aqui em Belo Horizonte. E minha profissão, eu sou engenheiro mecânico e não jogava hóquei até um ano atrás. Então, enfim, comecei junto com as crianças, vendo todo esse movimento. Os meus dois filhos jogam também na equipe. Então, eu me empolguei, me motivei e comecei a jogar junto com eles. Vai lá, Guilherme. Perfeito. Bom, eu comecei um pouquinho mais de tempo, há 30 anos atrás. Há 30 anos... Acho que o seu áudio está mais baixo. Deixa eu ver aqui. Tá, ver se melhorou? Tá bom agora. Beleza. Há 30 anos eu comecei a patinar no que era uma pista de patinação no gelo. Meu pai falou comigo, você tem que fazer um esporte. Eu fui fazer patinação no gelo, que era tudo a ver com o que a gente, né? O normal. E eu aprendi a patinar. Me tornei instrutor de patinação no Central Shopping, extinto Central Shopping aqui em Belo Horizonte. Depois disso, eu fui e eu sempre fui muito empreendedor minha vida toda. E quando eu fui fazer vestibular, eu falei assim, bom, tem que continuar ganhando dinheiro, não vou parar de patinar, vou sair do meu emprego no Central Shopping como instrutor de patinação. Comecei uma escolinha de patinação na escola onde eu me formei. E essa escolinha de patinação começou ali em 93, e fui trilhando um caminho com essa, sempre era eu e uma colega. Durante esse período,
a gente acabou formando, criando várias iniciativas e que resultaram em uma cadeia enorme de times, a Federação Mineira de Hóquei, a Federação Mineira de Patinação. Então, eu tive aí uma história bem bacana, bem nos primórdios do hóquei em Belo Horizonte. Depois eu posso entrar em mais detalhes. E de lá para cá, eu joguei em 2 times e fundei uns 4 times nesse período. Então, foi bem divertido a minha passagem pelo... Há 6 meses atrás, eu fui convidado pelo Marcelo para trazer meus meninos para jogar no Fênix. O Marcelo não sabia nada da minha história com o hóquei e me convidou, porque a gente era colega de engenharia, me convidou, poxa, vamos lá jogar hóquei. Eu falei, vou. E levei, hoje meus 2 filhos também estão no Fênix jogando, né? Depois eu conto mais sobre as coisas inusitadas que tem no Fênix e por aí vai. Então, assim, foi um reencontro, né? Enquanto eu era lá atrás o treinador de hóquei, agora eu sou aluno do hóquei. Ah, legal. Podem falar então, quando que começou o time, como que começou, qual foi a ideia inicial para montar o time e como que levou ao que está hoje aí, falar, que nem aqui, a gente começou aqui sem querer, a gente foi desenvolvendo, né? Mas aqui a gente está com uns 7, 8 meses de time. E vocês aí? Bom, nós começamos aqui de forma muito espontânea e despretensiosa. Na verdade, quem começou todo esse movimento foram as crianças, né? Um dos meus filhos, a gente estava no meio da pandemia, no pior momento da pandemia, então não tinha clube, não tinha colégio, não tinha praça, não tinha local para fazer atividade física e conviver com outras crianças, né? Aulas online e tudo mais. E eu tenho 2 filhos e a gente estava convidando um colega de cada um para vir aqui em casa, pelo menos para ter interação e assistirem aula online juntos, né? Então, durante o recreio, né, eles estavam os 4 aqui no prédio e eles desciam na quadra, né, para fazer uma atividade ali de lazer durante o recreio. E aí o meu filho mais velho, ele assistiu um filme, uma série de hóquei, e de uma hora para outra falou assim, eu quero jogar hóquei. Sim, de forma espontânea, né, sem se colocar obstáculos, sem pensar em todas as dificuldades que ele poderia enfrentar, né, coisa de criança mesmo, né, que assim, que é até uma lição para a gente, né, a gente muitas vezes pensa em fazer alguma coisa e ao mesmo tempo já começa a pensar em tudo que pode dar errado, né. Então assim, a criança não pensa nisso, eu falei, quero jogar hóquei, e pronto. E aí convidou os outros 3, né, e eles toparam e fundaram, então nesse momento, um time de hóquei, né, só os 4, de forma toda improvisada, eles 2 já patinavam, né, os outros 2 mal patinavam, né, e começaram a brincar durante o recreio aqui na quadra do prédio. E aí os pais, né, vendo toda aquela motivação e empolgação deles, e também, né, pensando, né, em todos os benefícios de prática de esporte coletivo, né, todas as lições que o esporte coletivo traz para a sua vida toda, né, nós, então, resolvemos a procurar aqui em Belo Horizonte ou em cidades vizinhas, se tinha algum time de hóquei, se tinha algum professor, alguma escolinha, para poder dar apoio para os meninos, né. E aí, por nossa grande felicidade, né, a gente tem aqui vizinho a Belo Horizonte, na cidade de Contagem, existe lá um projeto que é sensacional, que é do Eldorado Vipers, né, que eles têm lá uma escola, enfim, com muitas crianças, tem uma das melhores quadras do Brasil de hóquei, e tem professores e técnicos muito qualificados, né, tem as categorias todas de base, adulto, né, jogadores na seleção, né, de várias categorias, etc. E aí a gente começou a chamar um dos técnicos que está à frente lá do Eldorado Vipers, que é o Stephanie, para vir aqui aos sábados dar aula para os meninos, né, no prédio mesmo. Né, e aí o negócio foi evoluindo, os meninos começaram a se empolgar, e aí os pais, né, vendo aquele movimento todo, os pais compraram a ideia, né, e disseram, vamos arrumar uma quadra aqui em Belo Horizonte para começar a jogar hóquei de fato e poder trazer outras crianças também, né? Por que não, né? E aí, sabendo de todas as dificuldades que normalmente existem para achar uma quadra, normalmente as pessoas têm muito receio, né, de que as rodinhas do patins vão estragar a pintura e tudo mais, e não é uma coisa normal, né? Assim, mesmo com todas essas dificuldades, a
a gente começou, se empenhou, a gente achou uma quadra menorzinha, né, fora aqui do prédio, começamos, então nos mudamos para lá, e aí nesse momento vieram mais 2 crianças, e aí por fim encontramos a quadra em que a gente está hoje, que é no clube, no Círculo Militar de Belo Horizonte, né, um clube associado ao Exército, que tem um ginásio com quadra de futsal oficial, de taco, né, ou seja, bem, bem legal o nosso espaço. E daí para frente a gente começou então, para poder manter, né, a quadra, aluguel, etc., a gente começou a se empenhar de forma muito forte para chamar, divulgar, chamar outras crianças, né? E uma coisa que a gente percebe muito é que o rock, o grande desafio, né, de você ter novas pessoas praticando rock, entrando, etc., é fazer as pessoas saberem que existe o rock, a prática do rock no Brasil, né, ou na sua cidade. As pessoas não sabem, não têm ideia disso. E a retenção, a taxa de retenção de crianças que vão lá praticar o rock, fazer uma aula experimental, é enorme, né, porque é um esporte muito divertido, muito dinâmico, é diferente, é um esporte coletivo, né, muito bacana, assim, com todas as vantagens que o esporte coletivo traz. Então, assim, todo o nosso empenho para fazer o time evoluir e se manter, né, ele tomou, assim, proporções que a gente não imaginava, na verdade, né. Então, assim, ao longo desse ano de 2022, a gente virou um ano com 5 alunos, né, e todo aquele empenho, né, focado no início do ano para ter mais alunos para a gente poder se manter onde a gente estava, né, pagando aluguel e tudo mais. E aí hoje a gente tem mais de 20 alunos, né, entre alguns pais que resolveram fazer também. Crianças, a gente tem por volta de 20 crianças e mais uns 5 adultos, né, enfim, alguns iniciantes, outros nem tanto quanto o Guilherme, né. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho e tem conseguido chamar bastante atenção e fazer uma série de eventos bacanas aí pela cidade, que tem levado, né, o rock para o conhecimento das pessoas. Show. Bacana. E quando as crianças começaram, você também não jogava nem patinava? Eu patinava, na verdade, eu patinava muito mal e continuo patinando mal até hoje, mas já evoluí, né? Mas não jogava, nunca tinha jogado hockey, né? Então, assim, primeiro as crianças, a gente equipou os meninos, comprou os equipamentos aos poucos, né? A gente sabe que é também um dos obstáculos que existem, né, na prática do hockey, é se equipar, porque os equipamentos não são baratos, né? Então, assim, a gente foi aos poucos evoluindo também na parte de equipamento, e chegou um momento em que os meninos começaram a participar de campeonatos. No ano passado, por exemplo, eles estavam bem no início, né, os 4 primeiros, o Stephanie, né, enfim, em nome do Eldorado Vipers, convidou os meninos para participar, integrarem a equipe do Eldorado Vipers no Brasileiro de Menores, em Amparo, no ano passado. Então, assim, já bem iniciantes no rock, eles tiveram essa experiência e as famílias foram também, né, isso foi um momento decisivo também para que todo mundo pudesse ver de perto como que é o ambiente, como que é uma competição, os outros times que existem, né? Então esse foi um fator motivador muito grande. Então, assim, a gente deve também muito, né, da nossa evolução rápida e de tudo que a gente tem conseguido, a gente deve muito também ao apoio que existe do Eldorado Vipers, né? Que vamos dizer, é o time contra quem a gente mais joga, né? Eles são nossos rivais, mas são nossos parceiros também, né? Isso é bastante interessante, né? A questão, vocês têm uma equipe rival na região, mas vocês estão se ajudando. E aqui na nossa região aconteceu a mesma coisa e acontece. A gente é de Assis, a gente conhece equipes de Adamantina, Londrina, Prudente. Essa daqui é do Bushido, de Adamantina. É lá de Adamantina, são cidades próximas. Tem o Pé Vermelho de Londrina e o Presidente Rock também. O Prudente Rock Line. Então são equipes que a gente está se ajudando, se conversam bastante e a gente recebe apoio bastante mais de Londrina, que foi quem nos apresentou primeiramente, deu início aqui em Assis, aí depois a gente começou a conversar com as outras cidades. O Pé Vermelho é o time que está mais à frente, né? Assim, de todo mundo aqui, o Washington, o treinador lá, já tem um conhecimento bem avançado. É o cara da nossa região para ajudar a gente. Eu vi a live com ele semana passada, realmente. Não, isso é fundamental, isso é fundamental. Vocês estão no início do projeto também, né? E contar com esse suporte, com esse apoio, isso é muito importante. E, assim, o rock no Brasil, a gente sabe que é muito pouco difundido, pouco praticado, né?
mas assim, tem um potencial muito grande, né? Por tudo que eu falei, por ser um esporte muito divertido, muito dinâmico. Existe um público, a gente percebe que existe um público de crianças, né, que não se identifica com o futebol, por exemplo, ou com os esportes tradicionais, né? E aí, muitas vezes, essas crianças não têm oportunidade de praticar um esporte coletivo, por exemplo, né? Então, assim, os meus filhos estão nesse grupo, né? Eles nunca gostaram de jogar futebol, etc. Então, assim, tem um nicho aí muito grande de crianças que se interessariam e que começariam a praticar se soubesse que existe, se tivessem a oportunidade de fazer isso, né? Então, o trabalho que vocês estão começando agora com as crianças, eu acho super importante, porque, assim, é a categoria de base que dá continuidade, né? Se você forma somente uma equipe de adultos, daqui a um tempo as pessoas vão casar, vão trabalhar em outra cidade, vão se mudar, né? E as coisas vão acabar, né, morrendo, né? O Guilherme mencionou aí que há 20, né, mais ou menos 20 anos atrás, em Belo Horizonte aqui, houve um boom de hóquei, né? Existiam 15, 16 equipes de hóquei, né? Todas vamos dizer, de adultos jovens, né? Tinham campeonatos, etc. Onde é que estão essas equipes hoje? Né? Eu acho que de todas as equipes, pouquíssimas, né? Acho que duas ou três, acho que três, né, Guilherme? Se mantém até hoje. Três, América, quatro. o Contagem É. Flames, e o Eldorado Vipers, que de todas foi, pelo que me consta, foi o único que trabalhou categoria de base, né? Nosso E o jogador, projeto deles a maioria do nosso jogador aqui estão na categoria subóbito, né? Se não tiver ambulância, vai tudo bem. então, assim, o trabalho que vocês começaram com as crianças agora realmente Fundamental. um bom caminho, né? Enfim, isso aí que dá continuidade, dá renovação, né? E, enfim, vocês estão num bom caminho. Uma coisa que eu acho que vale a pena muito mencionar também, que é um fator muito importante para a gente, né? Para o que a gente tem conseguido em pouco tempo, é o engajamento dos pais, de todos os pais que entraram, cujos filhos entraram para o time, começaram a jogar, sabe? Tem sido assim, impressionante como as pessoas têm ajudado, têm divulgado, têm contribuído, corrido atrás, né, de recursos de patrocínio, divulgar nas escolas dos filhos, né, de pensar em estratégias, assim, enfim. E o próprio apoio, né, para as crianças também, de comprar equipamento, de viajar, assim, os eventos que a gente se programa, né, a adesão, assim, é incrível. Vamos fazer uma apresentação em tal lugar. O percentual é 100% ou 90%, sempre assim, né? Então, o engajamento dos pais tem sido fundamental também. O Sem Rennes ele dúvida. perguntou. Tô passando mal aqui. O Rennes perguntou do grip. Quando vocês começaram a jogar, vocês estavam jogando em quadra de cimento já. Ele falou do grip porque, assim, para aguentar o taco, a aderência, né? O pessoal do Rock no Parque, algum pessoal que já assiste começou a passar o que era que eles estão passando? Tipo uma calha que eles passam para zinco, para proteger um pouco. Vocês começaram em qual quadra e qual é o modelo de quadra que vocês estão? Vocês estão com Sport Cut hoje? Estão numa quadra simples? Não, não. Nós começamos no cimento, mas jogamos durante 3 meses, 3 meses no cimento e já passamos pro taco, né, de madeira. Então, e desde então é quando a gente mudou para o círculo militar. Então, desde então a gente joga em quadra de taco, de madeira, né? Na de taco, na de cimento, a gente sabe que o desgaste na blade é maior. Na de taco, é que a gente não teve acesso até hoje ainda na de taco. Na de taco não tem. O desgaste é bem menor ou quase nem há desgaste na blade? E as freadas? Pouquíssimo. Não, assim, tanto o desgaste é pequeno, ele não é um desgaste grande. A quadra que a gente joga, que é a quadra do Eldorado Vipers, é uma quadra com aquele piso que é um piso plástico, né? Um piso de polímero. Sport Cut. Obrigado. Então a gente joga nessas duas quadras, o que é excelente. E basicamente, como as brecadas também não tem grande impacto e não desgasta também tanto
tanto numa quanto na outra. E também, claro, você tem uma quadra que não é tão grande. Então, a velocidade final não é tão grande, consequentemente, você não desgasta tanta roda assim. Né? Quando você está na quadra... Na hora que você for fazer um freio muito brusco na de taco, ela segura mais um pouco, então. Quanto uma de cimento. Ou não? Ela dá um pouquinho mais, ela dá uma aderência, assim, ela consegue te dar uma aderência boa. A de cimento, ela vai comer sua E sua ainda roda, desvia né? também, né? A taco, ela, de certa forma, ela é um pouco parecida com a de Sport Cut. Ela tem uma similaridade em termos de aderência. É tipo gema. Não é uma quadra muito boa. Assim, é uma oportunidade muito legal. Vocês terem uma ideia, na época, quando a gente iniciou, né, o projeto de hockey, o projeto de hockey em Belo Horizonte começou até antes. Na realidade, a primeira pessoa que fomentou o hockey em Belo Horizonte chama-se um senhor chamado André, é um canadense que trouxe a iniciativa para dentro de um contexto que era ele chama Laramém, que era uma casa de acolhida de crianças em situação de risco. Então ele ali dava comida, principalmente crianças com mais de 12 anos. Então ele alimentação, moradia, educação e também uma profissão. Então todos saíram com capacitação em gráfica. Mas ele introduziu o hockey como ele era canadense, ele trouxe o esporte que ele gostava. E dali começou a surgir um movimento. Pessoas que foram deixando o Laramém começaram a fazer suas iniciativas e tudo mais. Nessa altura, eu já estava há 2 anos dando aula de patinação e buscando uma alternativa para as crianças, porque eu ensinava patinação de roda e as crianças, principalmente os homens, deixavam o curso e não faziam mais nada depois. Aprendiam a patinar e ia embora. Do outro lado, na patinação artística, a gente já tinha uma estrutura. A gente já tinha fundado a Federação Mineira de Patinação Artística, junto com que hoje é a Federação Mineira só, que elas se juntaram as duas, né? A de hockey e de patinação. Existe hoje a Federação Mineira de Patinagem. E a gente já tinha fundado a Federação Mineira de Patinação Artística nessa altura, em 94, 95 a gente fundou. E já tinha campeonatos de patinação artística. Não tinha nada no hockey. Quando eu conheci esse movimento, eu fui procurar o movimento, me engajei com esses times e acabei trazendo para o Dom Silvério, na época, o hockey, e depois fundei uma escolinha de hockey em Contagem, que se tornou o Eldorado Vipers. Então, o Eldorado Vipers foi uma escolinha que eu fundei numa escola chamada Elizabeth Calil. E esse grupo, o Stephanie, que hoje é o técnico, né, um dos principais técnicos, a primeira geração de técnicos saiu, né, dos meus alunos. Ele era um cara que não sabia parar em cima de um patins. Era engraçadíssimo, assim. Era um pau e ele mal conseguia equilibrar em cima das 4 rodinhas. Era engraçadíssimo ver o Stephanie. E hoje é um cara fenomenal, um técnico internacional, foi para a Europa para passar uma temporada lá, um cara fora de série. Então, ali jogou Mundial pela seleção brasileira, né? Jogou Mundial pela seleção. O Vipers ele foi um dos primeiros em Minas que levou um atleta para o Mundial, que foi o Leandro. O Leandro foi o primeiro atleta de Minas Gerais a ir para o Mundial. Foi convocado pela seleção brasileira. Então a gente fez a federação, se associou à Confederação Brasileira de Hóquei e Patinagem, estruturou os campeonatos e nessa altura deu um boom realmente de times, ao ponto de o campeonato de 96, 97, nós tínhamos ali mais de 10 times. E era uma festa, o evento realmente era uma grande festa. Mas aconteceu esse fenômeno que o Marcelo descreveu. Nós tínhamos categorias de base onde eu era professor, onde nós tínhamos as escolinhas. Então, no Dom Silvério, no Vipers, a gente tinha as escolinhas de base. Os outros times não construíram as escolinhas de base. E aí, com o passar dos anos, eu saí da federação, depois do primeiro mandato, eu saí, e o pessoal deu continuidade em 98, mas acabou que teve esse gap. E aí os times foram definhando e acabou reunindo um grupo muito pequeno de times hoje. E coincidência à parte, depois desses quase 20 anos que eu tinha já saído do hockey, eu sempre mantive contato com meus ex-atletas, sempre continuei muito amigo deles, e surgiu essa coincidência do Marcelo, dessa iniciativa do Marcelo, e meus filhos estavam na idade, porque eu adoraria levar meus filhos para Contagem, mas era muito longe
para fazer um treinamento assim. Belo Horizonte Contagem, quem conhece, é realmente uma cidade que eu vou gastar no mínimo, se for durante a semana, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, na melhor hipótese, de carro. Então é inviável levar uma criança para treinar longe. E aí, com essa iniciativa da gente ter uma quadra e com um treinamento aqui do lado de casa, que é muito perto, eu também retomei, né, meu contato e matriculei as crianças e estou hoje junto, treinando e, ao mesmo tempo, participando junto com os meus filhos, o que está sendo uma experiência sensacional, porque são poucos os esportes que você presencia, que você pode ter o pai jogando com os filhos na quadra e está todo mundo feliz e está todo mundo engajado. É muito eclético o hockey nesse ponto, né? Você tem ali, claro que a gente respeita o tamanho das crianças, a gente não vai para uma dividida como a gente iria uma dividida com adulto, óbvio que não, mas existe esse espaço, e é um espaço de construção de engajamento da família que é muito legal, muito diferente de qualquer outro esporte que você vai presenciar. Isso que é interessante no hockey. Isso é bacana. É o que a gente está começando a fazer aqui. Nas sextas-feiras, a gente divide a quadra. Metade, eu que tomo a frente ali para dar o treino para as crianças. E o Nando, então a gente faz assim, metade da quadra eu fico com as crianças e outra metade da quadra o Nando fica com os iniciantes da patinação. E o que está acontecendo agora? Os pais estão levando as crianças e estão indo atrás de patins agora para aprender a patinação do outro lado da quadra. Então leva a criança, em vez de ficar lá parado esperando, vai aprender patinação na outra metade da quadra. E além disso, a gente também tem, assim, deve acontecer em todas as equipes. Aqui a gente também tem famílias que estão indo, jogam com a gente o hockey. A gente, por exemplo, tem o Hanish, né? Que ele é um dos sub-óbitos. Tá ali, ele tem mais ou menos uns 50 anos e joga com as duas filhas. Uma de 17 e outra de 21. E a gente joga tudo, faz os treinamentos, todo mundo junto, os jogos, todo mundo junto. E ele vai com a família dele, só a esposa que não. Mas ele tá ali junto das filhas dele. E a gente faz os rachões mistos, né? A gente ainda não tem essa separação. Os treinos são todos masculino e feminino ao mesmo tempo. O né? Sub-15, que é a nossa categoria Nutella, a gente faz tudo junto. A gente pega os moleques, põe para jogar com os adultos. Isso aí ajuda eles a evoluir também. A gente, sim. Aqui a gente joga misto, porque a gente não tem um time de mulher com várias linhas, né? Para poder fazer um treino só de mulher, por enquanto, né, do feminino. Então a gente treina junto, joga junto. E a gente só tem 3 meninos assim que é sub-15. A gente não conseguiu montar essa categoria. Agora eu nem sei quantas crianças está dando. A gente de sexta-feira eu presumi que tinha no mínimo umas 20. Porque deu trabalho para olhar tanta criança, hein? Então aí aí tem uma pergunta do outro Guilherme, o Guilherme Coyote, que é o nosso goleiro. Como a gente está falando de categoria de base, eu treino, tô dando treino de patinação. Esse Guilherme, o Coyote, ele também está ajudando a gente como voluntário. E a pergunta dele é assim, como vocês fazem a transição das crianças que estão iniciando na patinação a começarem a jogar o hockey? Como é que faz essa transição? E até de categoria, né? De subir de categoria também. Nós temos crianças de 6 a 13 anos, tá? E aí os adultos, tá? Os pais. Os crianças que chegam lá sem saber ficar em pé no patins, né? É uma coisa impressionante de dar inveja. Com 3, 4 aulas, elas conseguem já começar a fazer os exercícios, né? Ficar fazendo zigue-zague nos cones, e com um pouquinho mais elas já começam a participar dos jogos, né? Dos coletivos que a gente dá. O que a gente tem feito, depois que aumentou a quantidade de crianças, etc., a gente ficou com 2 grupos grandes de crianças mais novas e iniciantes, e um segundo grupo de crianças mais velhas e já mais experientes, já mais habilidosas, e os adultos, né? Então a gente tem feito mais ou menos isso que vocês falaram, a gente tem dividido a quadra, né, em 2 metades, para dar os exercícios aí com esses 2 grupos separados, e a gente tem feito também os coletivos com esses 2 grupos separados. Então a gente faz 2, 3 minutos ali de um jogo dos mais velhos, né? Vem os mais novos, fazem também mais 2, 3 minutos, fica revezando dessa forma, né? Então, assim, a transição de quem começa a patinar para começar a jogar é muito rápida, é impressionante, né? Então, assim, não tenho receio de
já soltar as crianças depois de 3, 4 aulas, para começar a fazer o exercício, não. Né? Porque eles se viram, eles dão um jeito, e, enfim, queria ter ainda essa capacidade, né? Já não tenho, eu vou demorar muito mais tempo. Mas é dessa forma. Complementando até, posso só Pode adicionar falar. aqui, Marcelo? Acho que tem uma característica, assim, um cuidado que o Stephen teve foi trazer o máximo de tacos dele mesmo. Então, para a criança começar a ter o mínimo de contato, né? Ter um volume grande de pucks, porque aí todo mundo tem ali, consegue fazer todo o exercício sem uma limitação de pucks, e ter tacos. Mesmo que a criança não tenha luva, ela tendo um capacete, patins, que são equipamentos muito básicos, o taco, o próprio Stephanie traz alguns e as crianças já começam a ter o primeiro contato. Mesmo que ela esteja só patinando, aprendendo a patinar e eventualmente brincando, mas ele já coloca o taco como um instrumento dentro do aprendizado da patinação. Ele não separa, por exemplo, a gente realmente, há uns anos atrás, a gente separava mais claramente, assim, agora vamos fazer patinação e agora vamos fazer só hóquei. Mas esse trabalho contínuo, já introduzindo o taco de início, colocando o puck na frente, fazendo os exercícios, faz esse efeito que o Marcelo falou. A transição é muito mais suave e você já consegue, obviamente, tem que treinar patinação? Tem. Um bom jogador de hóquei sabe patinar muito bem. E aí vai mesclando habilidade de patinação com hóquei, mas é aquela coisa de você tomar um gostinho já brincar com o puck. Quer dizer, não é aquela coisa, daqui a um mês você vai começar a mexer no puck e no taco. Não, motiva. A criança fica muito mais motivada já introduzindo as duas atividades simultâneas. Exatamente. Eu queria falar um pouco... Mas pode falar, Marcelo. Não, eu queria dizer duas coisas sobre o nosso trabalho aqui, como é que a gente enxerga, né, o hóquei e olhando um pouquinho mais para frente, né? Uma experiência que tem sido muito, muito forte para a gente aqui é a forma, o interesse que as pessoas têm, né, pelo hóquei, né? Enfim, o hóquei ele gera muito interesse e a gente tem conseguido fazer eventos, participar de eventos aqui, organizar eventos para darem muita visibilidade ao hóquei. A gente fez, por exemplo, um evento em conjunto com o estádio do Mineirão, né? A gente foi lá na esplanada do Mineirão, ao redor do Mineirão, tem uma área muito grande plana, e a gente organizou um jogo de exibição junto contra o Eldorado Vipers. O Mineirão liberou os estádios que os jogadores vão lá, né, se trocarem, etc. As crianças desceram, a gente preparou os uniformes das crianças todos de penduradinhos lá para elas chegarem, ter aquele impacto. Então, assim, foi um evento muito bacana que ajuda a divulgar, claro, o hóquei, né, e serviu também para divulgar aí a área de lazer que o Mineirão tem à disposição da população, né. A gente fez um evento no Palácio das Mangabeiras, que até 2 anos atrás era residência oficial dos governadores de Minas Gerais. Fizemos um evento lá a convite do consulado canadense, foi no dia da independência do Canadá, né? Enfim, Canadá, o Hockey Esporte Nacional do Canadá. Então fomos lá, fizemos um jogo de exibição também, foi bacana. Outros eventos aí, e o último deles foi num colégio, dos maiores colégios particulares de Belo Horizonte, que é o Colégio Loyola. Participamos de um jogo de exibição também durante as Olimpíadas do colégio, no final de semana, né, também como forma de incentivar a escolinha de hóquei que começou agora nesse segundo semestre lá no Colégio Loyola. Né? Então o nosso trabalho ele tem sido também de fomentar o hóquei e o surgimento de outras equipes aqui na cidade para se criar um ambiente, né, muito propício aí a essa evolução e criação de novas equipes, de base principalmente, né, para que a gente tenha um movimento aqui mais forte de hóquei em Belo Horizonte, cidades vizinhas e Minas Gerais, enfim. Né? Então, esse trabalho, a gente procurem esse tipo de evento, é um conselho que eu dou para vocês também, né? As pessoas têm interesse, né? E é um negócio diferente e muito, muito legal, muito bacana, muito divertido. Né? E só finalizando minha fala aí, falando um pouquinho também do futuro, a gente vai participar, o BH Fangs vai participar do Desafio Internacional, que vai ter agora em Amparo, agora a partir do dia 6, 7, 8, 9, 10 e 11, né, de setembro. Vai vir uma equipe colombiana com todas as categorias de base, adulta, etc. Então nós vamos jogar lá com o nosso sub-12, 13, né, que na Colômbia é um pouquinho diferente. E estamos também nos programando para participar do Nacional de Menores,
que vai ser em novembro, em local ainda a ser definido. Então, assim, a gente tá bastante empenhado também em fazer as crianças terem esse tipo de experiência para evoluírem, né? A gente sabe que competição evolui, né? Vários treinamentos, é um negócio incomparável, né? Então é isso. Com um ano de clube, né, um ano de equipe, vocês estão bastante avançado com equipes, com linhas, as equipes já têm linhas, né? Já estão participando de campeonatos. E vai ser, esse internacional aí vai ser uma boa pegada para os moleques evoluir. E, Sem assim, dúvida. pergunta que eu tinha. Aqui também a gente, assim, a gente está tentando divulgar da melhor maneira pelo Instagram. Aqui a cidade é pequena, a região assim, as outras cidades em volta também são pequenas, não tem muita divulgação também do esporte. O que a gente está tentando fazer, a gente está indo atrás, principalmente no digital, que a gente está pegando bastante contatos, notoriedade pelo digital. E uma coisa que a gente conseguiu fazer recente, que deu essa pegada inicial para as crianças, foi um desfile. A cidade teve o seu aniversário, 1º de julho, aí tem o desfile, né, de escola, desfile de esporte e tal, e a gente conseguiu pegar um espacinho para fazer a apresentação do rock e patinação. Então, dali surgiu algumas crianças, surgiu alguns mais adultos patinadores para adentrar no esporte. Isso também foi uma coisa legal que a gente conseguiu fazer, e se surgir outras oportunidades, a gente vai tentar ir atrás. Uma dúvida que eu tenho é com relação, o Guilherme estava falando sobre o Stefano, ele traz tacos. Vocês aí têm tacos para emprestar? Como é que vocês fazem dessa parte? As crianças, algumas já têm os seus próprios, ou a maioria que vai chegando, essas 20 que vocês já têm, tem que ser tudo taco emprestado? Vocês correram atrás de taco? Como é que foi feito? Pode falar, Guilherme. Bom, hoje o que acontece? Aconteceu com meus meninos. Eles começaram, logo que eles começaram, a gente tentou buscar equipamento que tinha assim, disponível, usado no mercado. Mas foi muito legal porque o Stephanie já tinha ali, como ele já estava fazendo esse trabalho no Eldorado Vipers, ele já trazia o quê? 10 tacos de diferentes tamanhos, de blades de canhoto, de destro. Então, isso foi muito interessante. E aí, para as crianças entrantes, ele oferece o taco e a criança já consegue ali, pelo menos, brincar, participar, etc. Depois disso, e aí a criança, à medida que ela vai evoluindo, né? No meu caso, meus meninos, eu já tinha ali um mês, aí eu busquei comprar os equipamentos, e aí comprei taco, comprei patins melhor, comprei capacete. Então, a gente foi equipando ele aos poucos, mas sem dúvida dando preferência sempre primeiro pelo taco, pelo capacete, equipamentos que são básicos de segurança ou de primários no uso do dia a dia, né? Então, mas é muito legal. Essa oferta que o Stephanie traz um benefício imediato, que é a criança poder participar da atividade, né? Não isola a criança. Tipo assim, você está fazendo só patinação? Não. Você está participando de todo o contexto do treinamento, inclusive de hóquei, mesmo que você tenha a primeira vez que você segura o taco na mão. Não tem problema nenhum. Então, isso é muito legal. E é uma coisa que a gente sempre... Eu aconselharia hoje, eu acho uma ideia simples, óbvio, requer um investimento, mas na medida do possível e disponibilidade do treinador ou da equipe, comprar ali, ter uns equipamentos para que as crianças consigam usufruir de uma forma plena do treinamento. À medida que a equipe pode evoluir, você pode ter ali um kitzinho, capacete, cadeleira, patins, Mesmo patins, né? taco, ter ali um kit que a criança pode começar a fazer o uso dele, e à medida que ele for se equipando, ele vai devolvendo e vai ficando aquele equipamento para uso coletivo mesmo. Então, eu acho isso uma ideia fenomenal, porque isso abre, tira o impedimento imediato e a família fica mais segura também. Porque na hora que a família... Uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu acho super divertido, é colocar uma caneleira. Você fazia isso, colocar uma caneleira, né, em mim ou em alguém, uma criança, por exemplo, pegava o taco e fazia pau, para mostrar para o pai, assim, olha, é seguro. E você não sente nada, né? Porque a caneleira realmente ela é feita para aquilo. Então isso é muito legal para mostrar
né? Por exemplo, a gente, qualquer campeonato de futebol amador, de escola, sai braço quebrado, perna quebrada, pé quebrado, fácil. No Campeonato Mineiro de Hóquei, com 16 times em 96, teve um corte de supercílio. Porque o caboclo não estava usando grade, só por isso, né? Um corte de supercílio. Então, assim, isso jogo atrás de jogo, chinela cantando, e não teve problema nenhum de incidente. Por quê? Porque as pessoas estão equipadas. Então, o equipamento também traz essa segurança e tranquilidade para os pais, que a criança está protegida, que ela vai, né, não vai ter nenhum tipo de risco. Então, a iniciante é um resultado fenomenal. É um investimento que vale a pena. Só observação, hein, Guilherme? A gente está falando muito do Stephanie, né? Mas o Stephanie está à frente de toda a organização técnica, né? Mas o nosso técnico é o Pedrinho, né? Sim. Né? Que a gente não mencionou até agora e precisa mencionar. Inclusive é o Pedrinho que, não sei se vocês viram recentemente a reportagem do Esporte Espetacular, né? Que mostrou a história dele, né? E assim, aquela história do Pedrinho é uma coisa muito inspiradora para todos nós, né? E a gente vê que, de fato, o esporte é um instrumento transformador de evolução da pessoa, né? Em todos os aspectos, né? E, enfim, o Pedrinho é sensacional, é um cara muito bacana, um atleta de nível de seleção, já disputou 2 mundiais, apesar de ser muito jovem ainda, né? Tem 23 anos, mas é o nosso técnico que está à frente do nosso time, né? Então, enfim, também vale a pena mencionar, a gente não tinha mencionado até então. E o legal da história, só complementando aqui essa questão do Pedrinho, o legal dessa história do Vipers, né, que começou lá atrás com uma escolinha que eu dando aula de patinação para as crianças, é legal de ver que você, com o tempo e com esse contato, esse intercâmbio que existe entre os times, entre os técnicos e esse amadurecimento, hoje você tem um time do Vipers e o próprio Pedrinho com nível técnico que eu nem sonhava em ter há 20, 30 anos atrás. E foi uma evolução do próprio, foi uma construção coletiva dessas pessoas. Hoje, o que, por exemplo, o Pedrinho, né, pode oferecer para as crianças e o nível técnico que essas crianças vão ter daqui a 5 anos, também já é uma superação em cima do que o Pedrinho vivenciou. Então, eu acho que o que tende agora, se a gente realmente fizer boas categorias de base, conseguir construir isso e colocar isso sólido, a tendência é que a gente tenha um esporte muito competitivo nos próximos anos no Brasil e fazer competição de ponta com os países estrangeiros. Pô, legal. Eu tenho uma pergunta. Vocês estão construindo já a categoria mais adulta já ou não? Vocês vão ficar só ali no júniors e tal? Porque aí já tem vocês dois, por exemplo, já tem os pais treinando e tal. Tem que pôr os pais para tomar pau também, viu? Ô, Nando, de forma muito inesperada, nós participamos do Campeonato Mineiro Sênior. BH Fênix jogou o Mineiro Sênior esse ano, né? Comigo, Guilherme, com o Caio, outros, né, pais que também iniciaram, o Guilherme não é iniciante, enfim. E aí agregamos alguns atletas, né, mais velhos que já jogam há mais tempo, né? O Stephen, por exemplo, jogou conosco, né? Então e os meninos também mais velhos, né, também jogaram o sênior, né, o Mineiro Sênior. Então já tivemos essa experiência, foi assim sensacional. Foi muito bacana, né? Nas próximas oportunidades, evidentemente que a gente não tem nível e nem vai ter nível para disputar um campeonato de primeira linha, brasileiro, etc. Mas, enfim, campeonatos, né, abertos, o mesmo Mineiro, e outras oportunidades, a gente vai voltar a jogar também, porque nós não fomos o primeiro lugar no pódio, mas fomos os que mais se divertiram. Tenho certeza disso, né, Guilherme? Com certeza. Não, foi muito bom. Tinha anos, eu não pisava numa quadra, quase morri, literalmente. Eu estou dentro daquela linha dos quase 50 que estão quase morrendo na quadra. Mas foi muito divertido. Oi? Subóbito. O subóbito, exatamente. O sênior. Mas, assim, foi muito legal. E foi muito legal jogar contra os meus ex-alunos, né? Porque muitos deles estão também no sênior. Então, foi super divertido encontrar com todo mundo e ver o quanto que... Isso que é legal no hockey, assim, essa perenidade
o Vipers, a gente fez, eu tenho foto até hoje do primeiro, a gente chamou na época de primeiro Vipers Meeting, que foi um encontro na casa do Bruno, que era um atleta, e hoje essa mesma turma é amiga há 30 anos e continua jogando, e continua indo lá bater uma peladinha de hóquei. Isso é muito legal, né? Isso é essa continuidade, essa longevidade do esporte coletivo, que é esse ponto que o Marcelo destacou. Isso é muito legal de ver, e o Vipers é um exemplo vivo disso aqui em Minas Gerais, né? Mesmo que tenha sido um projeto que eu dei lá só o pontapé, mas um projeto que trilhou um caminho que a gente nunca imaginava, e agora está dando seus frutos, né? Os atletas do Vipers estão começando a desenvolver, a gente tem que levar esses atletas para serem técnicos de vários times, buscar que esses times se estruturem, criem suas categorias de base, e assim a gente vai fazer o processo crescer. Como foi, por exemplo, se você pegar o vôlei no Brasil, eles fizeram exatamente isso, né? Não tem mágica, é um trabalho de longo prazo você formar categorias e construindo um time e construindo toda a sequência, né? E tendo ali pessoas que já estão no outro nível, apoiando financeiramente, apoiando politicamente. E a gente foi muito feliz que a gente teve um apoio político aqui em Minas de uma que estava um projeto, revisou o projeto para que construísse uma quadra oficial de hóquei de 50 por 25 metros, que é uma coisa inusitada. E a gente hoje tem Que é a quadra do Vipers, né? que é a quadra do É a Vipers, quadra do lá em Vipers. Contagem. É uma quadra pública do município, mas é uma das melhores quadras do Brasil para se jogar, e é fora de série. Então, a gente ter esse espaço dentro de Minas Gerais é também um benefício muito grande, e isso foi um benefício que também outros times de fora já foram, campeonatos brasileiros em Belo Horizonte, em Minas Gerais, vieram. Então, isso para o esporte é muito importante. E abre esse espaço, por exemplo, o Pedrinho é uma criança da comunidade vizinha a essa quadra. Ele foi para a quadra e foi, né, treinar junto com o Vipers. E, poxa, é uma criança que hoje já é um adulto, que está se desenvolvendo, fazendo faculdade, está se especializando e vai se tornar cada vez mais, não só um melhor atleta, quanto um cara que vai levar o esporte para outro nível cada vez mais. Pô, legal. Show de bola. E aí, alguma pergunta a mais aí, Guilherme? No chat, eu acho que ainda não. Só os comentários, né? Tem um comentário do Enes que já fugiu aqui. O velhinho gosta de fazer pressão nos Nutella. O Henish é um dos. Então, aqui nós temos dois, né? Ele, o Neto, o Afonso Neto. São dois caras da velha guarda da patinação, patinam há 30 anos também. E começaram com a gente no hockey e estão bem frequentes. O Henish é o que tem as filhas. As duas filhas. E o Afonso, a gente chama ele de multiatleta, porque ele joga hockey, patina, faz vôlei, bicicleta, pesca. É o Marcelo. Esse é o Marcelo também. O Marcelo também é assim, ó. Multiatleta, cara. Os caras é foda, mano. Com 50 anos tá num pique e patinam muito. O hockey, eles estão evoluindo bastante. Joga bem. Jogam bem. E quando a gente fez o primeiro campeonatinho nosso, a gente também participou de um primeiro campeonato. A gente chama de campeonato Nutella, que era um campeonato só para iniciante e não tinha goleiro. Então, quem fazia a vez do goleiro era cada jogador. Você jogava na frente do goleiro e fazia a vez do goleiro. Então era assim, era um jogo de 4 contra 4, né? E aí tinha as trocas e tal. E esses dois aí, foram um dos caras que fez mais gol no time. Já no primeiro jogo, o Henish já meteu logo 2 gols, com um taco que ele mesmo fez. Porque até então, a nossa equipe aqui, a galera ainda não tinha taco. E o Henish, ele fez tacos com madeira e blade de nylon. E era o recurso que a gente tinha no começo. E o Ney com os tacos. E tinha um outro cara aqui, que a gente chama de Ney Produções, que ele faz de tudo. Ele faz as caneleiras, ele faz cotoveleira, ele fez um capacete para goleiro e faz os tacos. Sem contar que ele faz patins, se duvidar ele faz até um ônibus, tá? E esses dois caras eram os recursos que a gente tinha no começo. Os únicos que comprou taco no começo foi eu e o Nando. A gente comprou lá em janeiro e em fevereiro. A gente comprou 3 tacos. O resto da galera não tinha. E pra gente ter hockey, a gente tinha que driblar essa falta de equipamento. E esses dois caras foi o que nos ajudou
a ter pelo menos o taco, e a gente foi pro campeonato com esses tacos aí. E os caras fez gol com esses tacos. Usando uns tacos não convencionais que a gente usa, né? Aqui nós tivemos até um ex-atleta do Eldorado, o Cristiano, que ele teve uma fábrica de equipamentos aqui. Ele fabricou excelentes blades, que era Horizon. Ele fabricou tacos de excelente qualidade. O meu é Horizon. Meu taco é Horizon. O meu também, o meu taco é Horizon também. E, cara, dura anos, o negócio é muito bem feito. Uma pena que, por N motivos, eu não conheço a história bem, ele acabou tendo ali alguns conflitos e acabou abandonando o hockey e abandonou a fabricação também de equipamentos, né? Foi uma pena, porque realmente era um cara fenomenal, ele inclusive patrocinava times aqui de Minas, mas é isso, assim, eu acho que se obviamente se tivesse um projeto de continuidade, com certeza ele estaria ali com novos clientes, novos compradores, e eventualmente esse projeto poderia ter seguido em frente, né? Porque é isso, assim, Brasil é um negócio difícil de você conseguir manter, você não tem um público que demande, né, uma pequena fábrica aqui ainda, né? Infelizmente. A gente tem que crescer mais para essa demanda surgir, e aí surgirem iniciativas como essa. Mas é tecnicamente totalmente viável a fabricação disso aqui no Brasil. Totalmente viável. Não tem nenhum mistério esses equipamentos. É plástico injetado, são coisas que são todas tecnologias dominadas aqui no Brasil e, infelizmente, a gente não tem ninguém ainda puxando essa corda. Mas se fizer, pode ter certeza que tem muito comprador, né? Pelo menos se for uma produção caseira, vai ter muita gente querendo comprar. Vai. Essas nossas caseiras já surgiram interesses, né? Interessados, inclusive o pessoal da nossa equipe faz isso. Sim. Eles começam meses e depois eles já partem com Exato. Exatamente. Até para a pessoa ver se ela quer mesmo fazer o esporte, se aprofundar, para depois investir mais, né? Exatamente. É uma barreira, né? Tem mais alguma coisa? Bom, acho que é isso daí, pessoal. Encerrar a live aí. Vocês querem falar mais alguma coisa? Deixar algum recado aí do time de vocês para o pessoal que está assistindo e vai assistir também depois, né? Que vai ficar salva. Não, eu queria agradecer o convite que vocês fizeram para a gente, muito bacana. Parabéns pelo trabalho aí. Quem sabe a gente consegue combinar alguma coisa juntos também, né? A gente sabe lá do trabalho, vocês têm sido apoiados aí pelo pessoal lá de Londrina, né? Do Pé Vermelho. A gente sabe que eles têm um trabalho bacana lá também. E, enfim, vamos pensar numa coisa um pouco mais para frente aí. Vão em frente com as crianças, né? Eu acho que é um caminho muito bom e tem muito potencial de fato, né? E queria agradecer a todo mundo que entrou. Eu vi algumas pessoas entrando ao longo da live aí, né? Os pais das nossas crianças. O Filisteu acabou de entrar agora aí, né? Atleta da seleção também. O Montanha, né? Goleiro, né? Muito tempo do Vipers, agora do América, né? Mandou mensagens aí também. A Geisa, que é dirigente do Eldorado Vipers, entrou também. Um abraço para ela. Enfim. E aí agradecer, né, a todo mundo que tem apoiado o nosso projeto, o Eldorado Vipers, o Stephanie, o Pedrinho, enfim, os pais, né, que tem dado um suporte incrível, né, enfim, e mandar um abraço aí para todo mundo que assistiu a live e estamos à disposição aí para projetos futuros aí, contem conosco aí, tá, para ajudar nos projetos, divulgar o rock e esse é o nosso objetivo, né, que as coisas caminhem bem aí. Com certeza. Eu queria agradecer também muito. Foi um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho dessa história. Tem muito caos, como diz, né? Aqui em Minas a gente tem muito caos ainda para contar, mas o tempo é curto. Mas acho que para mim, pessoalmente, poder estar vivenciando o hockey, estar podendo conviver com esse grupo todo, fora de série, ver aquilo que a gente plantou, uma semente que a gente plantou há 20, 30 anos, está hoje dando frutos e está ajudando, mudando vidas e criando oportunidades. Então, eu fico muito realizado, nem sonhava com essa repercussão, com esse desdobramento que aconteceu, e mais ainda feliz de poder ter a oportunidade de levar meus filhos e eles poderem vivenciar esse ambiente, que é um ambiente rico de troca, é um ambiente eclético que as crianças, as meninas jogam, os homens jogam,
os adultos juntos, a família junto, existe uma convivência. Então, esse é um ambiente que eu acredito muito e valorizo. Então, eu fico muito feliz de poder estar conseguindo conviver e poder dar essa oportunidade para meus filhos viverem o que eu já vivenciei alguns anos atrás e eles poderem viver isso junto comigo. Ter um filho com 11, 12, 13 anos que quer conviver com o pai e fazer a mesma coisa que o pai está fazendo é um privilégio. Então, eu espero conseguir ter bastante energia para continuar com eles nos próximos anos e passar pela adolescência num ambiente extremamente saudável, que é o hóquei. E eu acho que isso tem que ser, realmente pode ser um investimento para todos os pais que estão escutando a gente. Então, eu realmente quero agradecer muito vocês pela oportunidade de trazer essas histórias e, ao mesmo tempo, convidar, né, quem está nos assistindo agora e depois a trazer os filhos para tanto no Loyola, aqui em Belo Horizonte, quanto ali no Eldorado, com o Eldorado Vipers, ou com o FENS lá no Circo Militar. Em qualquer uma dessas 3 escolas já está aberta para as crianças e vocês são todos convidados a participarem, trazerem seus filhos e virem junto com eles e conviver junto com eles nessa experiência fenomenal. Obrigado mesmo. E outra, pessoal, o hóquei não é aquela violência que vocês vê no gelo, tá? O hóquei Exatamente. para praticar, que é tranquilo, não é um esporte violento, assim como a gente assiste lá nos Jogos Americanos. Como num campeonato deles lá, só teve um supercílio cortado. Ninguém quebrou braço, perna, nem nada. Exatamente. E porque ele não quis usar grade. Porque se ele tivesse a grade, não tinha... E de novo batendo na mesma tecla que eu já falei, assim, o esporte coletivo ele propicia uma série de experiências e enriquecimento, crescimento, né, trabalho em equipe, lidar com frustração de perder, de ganhar, enfim, você se esforçar e ver o resultado. Então isso aí é uma forma de desenvolvimento, né, humano mesmo. E eu quando adolescente, joguei basquete dos 10 aos 18, minha esposa jogou vôlei também, então a gente passou por isso, né, e sabe do valor que isso traz para a vida toda, né, e é uma oportunidade muito, muito bacana de dar para os nossos filhos, por exemplo, né, essa oportunidade também de ter essa vivência, coisa que eles não teriam se não fosse o hóquei hoje, né. Então, assim, todo o nosso trabalho também vai muito nessa linha de entender o quão valoroso, né, isso é para a vida toda. São experiências que as pessoas trazem e levam para a vida toda mais tarde, né? Então é isso aí, gente. Obrigado. Reforço o convite do Guilherme, né, para quem se interessar, quiser levar o filho para fazer aulas experimentais, né? A gente está no Instagram, né? Imagino que vocês tenham aí divulgado aí o nosso perfil. Fique à vontade, a gente está aberto aí para receber a todos. Bom, eu queria agradecer vocês, porque o projeto de vocês é legal. Assim, quem está na live ou quem está assistindo depois também, entra no perfil deles, porque o Marcelo mandou alguns conteúdos que eu comecei a olhar e falei, meu, a estrutura de vocês é fantástica, está muito legal assim, o projeto de vocês. Então, tipo, é uma referência para quem está começando também, o jeito que vocês estão organizados. Eu agradeço muito assim por vocês terem participado. Antes da live já comecei a olhar e falei, nossa, que legal o projeto. Então, principalmente para quem quer focar, eu acho que nas categorias mais de base ali, entre em contato com o pessoal aí, eu acho que eles vão poder ajudar vocês aí que estão querendo iniciar. E valeu aí por participar, foi fantástica aí a live com vocês. Obrigado, hein? Valeu, Marcelo. O último agradecimento, falando das redes sociais, né, que a nossa rede social no Instagram realmente é muito ativa, muito bem feita. E o agradecimento fica para a Patrícia, que é responsável pela rede social e que é minha esposa. Então, o agradecimento mais importante de toda a live aí no finalzinho. Vai para jogar aí, ó. E ela é boa de serviço do negócio, ela é muito boa. Legal. Tá, divulgar mesmo. Bom, parabéns então, galera. O Marcelo e o Guilherme, obrigado pela conversa e pela apresentação do trabalho de vocês. E fica aberto para uma próxima live futuramente, apresentar os novos projetos aí pra gente, pra galera do rock. Maravilha. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado a todo mundo na live aí. A gente vai salvar e deixar para vocês assistirem depois. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, tchau. Obrigado.
Prazer. Tchau, tchau.